Estamos iniciando mais um Diário Cast no oferecimento da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. A FIEP e os sindicatos patronais trabalham para fortalecer a indústria e contribuir para o crescimento de Pernambuco. Com capacitação, suporte jurídico e incentivo à inovação e exportação, ajudamos a criar indústrias fortes, que transformam desafios em oportunidades e trazem desenvolvimento para todos. Hoje o nosso programa traz Ricardo Alexandre. O doutor Ricardo é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco. Seja bem-vindo, procurador. Muito obrigado pela preciosa oportunidade de falar para a sociedade pernambucana sobre temas tão importantes para todos que compõem essa sociedade que esperam políticas públicas de qualidade. Agora, doutor Ricardo, confesso ao senhor que conversando com os amigos, olha aí, Raul, quem é o entrevistado desta semana? Fala, doutor Ricardo, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Procurador-Geral de quê? Ministério Público de quê? Quem é que faz o Ministério Público de Contas? Falei, já sei que eu vou começar essa entrevista pedindo para ele esclarecer quais são as funções, o que faz o Ministério Público de Contas de Pernambuco e de cada estado, naturalmente, e o que o Procurador-Geral realiza. Bem, em todos os ramos da justiça existe um Ministério Público atuando. O Ministério Público é a voz da sociedade. Ele vai defender os interesses da sociedade e a correta aplicação do direito. Nós fazemos isso dentro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Então, muitas vezes a gente recebe uma notícia pela imprensa de que algo é errado, um contrato foi firmado trazendo prejuízo público, algo de errado está acontecendo quanto à gestão pública, a gente informa ao tribunal e pede providências, por exemplo, para suspender aquele contrato ou retirar aquelas pessoas que entraram na administração sem concurso público. Então, você, cidadão, quer trazer alguma informação que julga relevante, precisa de uma providência do Tribunal de Contas, manda e-mail, manda qualquer tipo de correspondência, qualquer tipo de informação para o Ministério Público de Contas que ele vai analisar e, sendo o caso, propor as medidas que, no seu entender, são medidas de interesse para toda a sociedade. Doutor Ricardo, professor, já que o senhor é um professor tão conhecido, renomado, com títulos publicados, e assim eles chamam também, o Ministério Público deve ser provocado. Ele sozinho não vai sair em busca das denúncias, fiscalizando, ou as duas coisas ocorrem? Não, o tribunal ele precisa ser provocado. No caso do Tribunal de Contas, ele tem um corpo de fiscalização que faz com que, inclusive, ele haja de ofício, mas o Ministério Público de Contas não precisa ser provocado. Às vezes, a gente simplesmente toma conhecimento pela própria imprensa de que algo aconteceu e toma as providências necessárias. Então, a gente pode agir, se chama em direito de ofício, ou seja, independentemente de qualquer pessoa pedir, a gente percebe que algo necessita de intervenção do Ministério Público e toma providência. Mas eu falo da provocação para você, cidadão, se sentir também um fiscalizador das contas públicas. Percebendo que algo errado está acontecendo, pode trazer para que a gente haja também de forma provocada. Então, das duas formas, nós agimos sempre buscando o interesse público. Doutor Ricardo, agora recente houve um encontro com os gestores, os prefeitos recém-eleitos e muitos com os seus secretários e as orientações do que foram, as coisas que foram passadas para eles. É sempre importante tentar evitar que erros sejam cometidos, porque às vezes eles acontecem até por desinformação, falta de preparo da equipe. Então, fazer com que os gestores tenham as informações corretas de como devem agir e prestar suas contas? Essa tua frase foi preciosa. Evitar que erros aconteçam. Muitas vezes a gente olha para o Tribunal de Contas como um punidor, aquele que quer aplicar sanções. Eu costumo dizer que é como um pai que lida com o filho. O pai não quer punir o filho. Às vezes é necessário para educar. Então, nós estamos entrando num verdadeiro admirável mundo novo, em que o Tribunal de Contas ele quer dar as mãos ao gestor. Eu costumo dizer que é como o controle que a ANAC exerce sobre as aeronaves. Os controladores de voo exercem sobre as aeronaves. Não vão pilotar, porque quem pilota é quem ganhou a eleição, Sim. Quem tem a legitimidade do voto. Mas o tribunal vai dizer, sobe mais 1.000 metros, desce mais 1.000 metros, para que essa gestão, para que esse voo seja feito da maneira mais adequada possível e tenha um pouso tranquilo, que no tocante à sociedade é uma administração que atenda os anseios da coletividade. É essa a ideia, colaborar, dar as mãos ao gestor, a punição em segundo plano, quando é necessária é feita, mas hoje em dia a orientação principal é orientar, é ajudar para que a gestão pública seja feita da melhor maneira possível. Excelente na prevenção, né? Agora, professor, quais são os erros mais comuns que vocês identificam? Puxa vida, nisso aqui eles se atrapalharam nisso. A gestão aqui se equivocou aqui, faltou um pouco de mais de atenção nisso. Alguns erros eles devem se repetir, são comuns, né? Bem, uma coisa que eu acredito que a gente precisa evoluir muito ainda é com a própria previsão da peça orçamentária. O orçamento é um planejamento.
né? Houve um tempo até que os municípios copiavam o orçamento de outro município com realidades totalmente distintas. Então, isso não dá certo. Exatamente. Administrar não é tocar um negócio adiante da maneira que achar melhor. Você tem que planejar de acordo com a realidade do seu município para usar os recursos que são finitos, né? Administrar isso. Os recursos públicos são finitos, as necessidades da população são infinitas. Então você precisa tomar as decisões da maneira mais adequada e para isso tem que haver um bom planejamento. Então ter mais atenção à peça orçamentária é fundamental para que, no final das contas, lá na ponta se entregue um serviço público de qualidade, que é o que é mais importante de toda essa história. E onde é que mais as pessoas se atrapalham? O que é que o senhor percebe? Bem, além da má elaboração da peça orçamentária, existem casos referentes a contratações que são feitas sem seguir o ritual necessário, e aí não é a formalidade seguir uma lei de licitação, é fazer uma correta pesquisa de preço, verificar quais são as necessidades exatas daquela população, certo? Quando for fazer a admissão de pessoal, verificar exatamente quais são as necessidades e contratar da maneira correta para evitar essa história que vem se repetindo ao longo do tempo, se colocar só profissionais temporários. A gente tem estudos que mostram que, por exemplo, o aluno de um professor efetivo que fez concurso público, por ele ter a estabilidade, ficar mais vinculado àquela coletividade, conhecer aquele aluno, conhecer os pais, esse aluno acaba tendo mais resultado. Então, se a administração é feita levando em consideração esses aspectos que parecem só filigranas, bobagenzinhas, né? Ah, tem que fazer o concurso dessa forma. Se você segue essas regras todas, você acaba trazendo também uma população, por exemplo, mais bem educada, um serviço de saúde de melhor qualidade, um serviço de segurança pública, falando do Estado, por exemplo, também de melhor qualidade. Então, realizar mais concursos, efetivando, ao invés de estar com o funcionário que é só aquele... Ele está trabalhando ali com um comissionado. Isso. Mas tudo, não só com relação à pessoa, mas tudo passa pela palavra planejamento. Planejamento. A gestão tem que ser planejada, verificar dos recursos disponíveis como é que eles podem ser utilizados da melhor maneira possível para que você possa fazer algo que já está analisado anteriormente, quais serão os resultados, quais serão as metas a serem batidas, e não ficar simplesmente no dia a dia tocando a administração, resolvendo os problemas que vão surgindo. Você tem que planejar para saber o que é que você vai atingir lá na frente, e isso vai possibilitar que, quando algo estiver saindo errado, você corrige os desvios para se manter sempre naquele rumo. Aquela ideia que eu falei de desça 1000 metros, suba 1000 metros, para que seu voo chegue ao destino da maneira mais tranquila possível. Doutor Ricardo, seminário acontecendo, do que trata o seminário? Bem, nós estamos diante de novos gestores que tomaram posse, muitos não conhecem como funciona a administração pública. Muitos, se não fosse um seminário como esse, iriam iniciar seu mandato aprendendo no dia a dia coisas que já poderiam ser aprendidas antecipadamente. Então, o Tribunal de Contas traz orientações sobre como a gestão pode ser feita da melhor maneira possível, cumprindo as normas legais e evitando as punições. O Tribunal de Contas não comemora, por exemplo, quando lava um auto de infração, ou seja, multa um gestor, quando aplica uma punição para o gestor. Quanto menos punição for aplicada, melhor, porque no final das contas, normalmente significa que se está aplicando menos punições, as pessoas estão agindo mais de acordo com a lei. Então o Tribunal de Contas está orientando esses novos gestores sobre como conduzir a máquina administrativa da melhor maneira possível, porque no final das contas, apesar de muitos serem administradores, são também destinatários das políticas públicas, né? Todos nós estamos aqui recebendo também políticas públicas do poder público. Então, todos nós temos o interesse de toda a sociedade de que o serviço público de qualidade seja o que seja entregue para o cidadão na ponta. Doutor Ricardo, e quando ocorre a identificação de algo está equivocado, as contas não batem, elas não foram aprovadas, o que acontece? Bem, em primeiro lugar, quando é possível, e essa é a primeira providência a ser feita, são feitas recomendações. O Tribunal de Contas orienta o gestor sobre o que é que pode ser feito. Às vezes tem algo de errado já acontecendo, o Tribunal de Contas usa de um instrumento chamado cautelar. Por cautela, eu suspendo aqui para analisar o que é que nós vamos fazer mais à frente. Então, o Tribunal de Contas traz orientações, em alguns casos suspende para corrigir desvios, mas às vezes se chega lá no final do exercício, quando são apresentadas as contas, se verificam ilegalidades. Então, o tribunal vai ponderar. Esse gestor que cometeu essa ilegalidade, o caso seria de multá-lo. Às vezes o caso é tão grave ao ponto de o tribunal precisar recomendar que as contas sejam rejeitadas. Eu digo isso é muito grave porque em alguns casos isso gera inelegibilidade para o gestor. É necessário que isso aconteça para que sejam retirados do tabuleiro aquelas peças que estão contaminando o jogo. Sim. Que isso aconteça o mínimo possível. A gente depende também de voto de qualidade para isso. E me permita aqui falar de um aspecto que muitos até criticam. O Tribunal de Contas emite um parecer prévio sobre contas de gestores e quem julga é a Câmara. O pessoal diz, aí vira pizza, né? Porque aí vira uma questão política.
Olha, o cidadão tem que ter noção de em quem vota. Na teoria, as melhores pessoas para decidir se um gestor deve se tornar inelegível ou não são os representantes do povo, ou o povo por seus representantes. Por isso que a palavra final, quanto a essa questão de inelegibilidade, acaba pertencendo à Câmara de Vereadores. Então, existe, portanto, um escalonamento. Em alguns casos, só meras recomendações resolvem, em alguns casos vem multas, em alguns casos as multas são mais pesadas, em alguns casos rejeição de contas, e uma parcela dessas contas rejeitadas pode até gerar inelegibilidade, que não é o que nós queremos. Nós queremos orientar para tentar evitar o resultado negativo. Como alguns já falam, vamos fazer muitas biópsias para evitar necrópsias. Agora, a rejeição de uma conta, ela é encaminhada à Câmara e a Câmara vai decidir o que faz com ela. É preciso que tenha, pelo menos aí, 2/3 para que confirmação da rejeição. E se a conta que foi rejeitada, apresentada à Câmara, a Câmara não atinge esse número de 2/3 para confirmar esse veredito, concordando com a rejeição, o que ocorre? Bem, aí prevalece o que foi recomendado pelo Tribunal de Contas, nos dois sentidos. Então, às vezes o Tribunal de Contas diz, recomendo à Câmara que aprove as contas. Certo. Se a Câmara quiser rejeitar, vai ter que também, por 2/3, derrubar o parecer do Tribunal de Contas. E tem que explicar por que rejeita. Ela tem que fundamentar. Certo. Se ela disser assim que não concorda porque aquelas irregularidades não são suficientes para tornar o sujeito inelegível, já está explicado. Okay. Mas ela precisa justificar e os 2/3 serem aplicados. Para qualquer caso que ela queira inverter o julgamento. Se o Tribunal de Contas recomendou que rejeite, para aprovar também 2/3. Então, a regra é, se a Câmara de Vereadores quiser inverter, quiser julgar no sentido contrário ao que disse o Tribunal de Contas, precisa dos 2/3. Se não é atingido, se não são atingidos esses 2/3, prevalece o que o Tribunal de Contas recomendou. Uhum. E um prefeito com esse julgamento pode tornar-se inelegível por quanto tempo? Bem, aí nem sempre se torna inelegível, né? Existe a previsão de se o motivo que levou à rejeição das contas configurar ato doloso de improbidade administrativa. Então, tem ato doloso de improbidade administrativa, isso quem já analisa é a Justiça Comum, né? O Ministério Público Eleitoral propõe ação perante a Justiça. Então, se isso acontece, ele se torna inelegível pelo prazo de 8 anos. Professor, o senhor tem tido muito trabalho aqui em Pernambuco com relação ao julgamento das contas? Temos tido alguns gestores dão mais trabalho do que outros? Como? Bem, o Tribunal de Contas tem rejeitado ou proposto a rejeição eu digo rejeitado ou proposto a rejeição porque essa ideia de que a Câmara é quem julga só vale para os chefes de executivo, prefeitos e governadores. Quando é outro gestor, o Tribunal julga mesmo. Então, o Tribunal de Contas teve uma diminuição desse índice de rejeição, que antes chegava a cerca de 50%, agora está em 13%. Opa. Até porque a administração tem melhorado a qualidade, né? Tem melhorado a qualidade, tem seguido as recomendações do Tribunal de Contas. Então, isso o trabalho nesse aspecto tem diminuído. O que existe de muito trabalho são as denúncias que chegam ao Tribunal de Contas a cada instante sobre o que vem acontecendo em cada um dos municípios de Pernambuco. Tem crescido isso, doutor Ricardo? As denúncias, tem, principalmente em período eleitoral, e a gente tem que fazer uma separação muito clara, né? Tentar separar o que é denuncismo para tentar pichar reportações e o que é algo de verdade, né? Algo que justifica a atuação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é visto de uma maneira diferente de acordo com o setor da sociedade. Os gestores tendem a achar, olha, é pesado demais, bate com muita força, exagera. E a parte da população diz, tem que mandar prender o gestor, né? Estão dando espaço demais. Então, a gente tem que estar sempre ponderando. Quando chega uma denúncia nas minhas mãos, eu inicialmente faço uma apuração prévia de maneira praticamente sigilosa para analisar se faz algum sentido. Faz fundamento. Eu não vou deflagrar, começar um procedimento contra um gestor sem ter uma certeza de que aquilo ali pelo menos pode ser verdade. Excelente, porque às vezes o sujeito manda a denúncia só para que a gente inicie uma investigação e depois ele divulgue. Olha, o Tribunal de Contas está investigando fulano. Só porque diz, fulano cometeu um ato de improbidade, ele já coloca lá. Fulano está sendo investigado por improbidade. E aí para o cidadão, às vezes quando se comprova que o cara é inocente, chega ao final do processo e diz que é inocente, o cidadão diz, olha, virou pizza. E na realidade não é que virou pizza, é porque o cara realmente não tinha feito nada de errado. Não, e o estrago para a gente... Cuidado, nós na imprensa temos também há tempo cuidamos disso também para evitar esse denuncismo, essas manchetes que podem fazer com que você prejudique muito a imagem de alguém só por uma suposição. Porque dependendo do jeito que a coisa seja colocada, quem está lendo, vendo, recebendo aquela informação, já acha que há um fundamento e que pode prejudicar muito a vida da pessoa. Causa um transtorno muito grande à vida de alguém, uma denúncia que pode ter sido implantada de uma forma maliciosa só para causar o prejuízo, né?
Tem gente que diz, olha, fulano está respondendo a processo por furto, é ladrão. Não. Eu digo para as pessoas sempre, se você quiser que Ricardo Alexandre responda a 10 processos por improbidade, faz 10 apresentações. 10 ações populares, por exemplo, dizendo que eu desviei dinheiro, eu vou responder pelas 10 ações. Vou mostrar em todas as 10 que sou inocente, vou provar a minha inocência. Agora, se foi noticiado pela imprensa que eu estou respondendo a 10 processos, muitos interpretam como é ladrão. Né? E isso é que a gente tem que tentar evitar, né, para que não se manche a reputação. Hoje em dia, você ser gestor público, muitos querem ser, tanto se candidatam, Sim. mas é um risco. Você assume um risco de ter uma reputação manchada, né, toda uma vida que vem tranquila, manchada por um denuncismo, por alguém que se tornou seu inimigo político. A gente tem que lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Não ser tão leve ao ponto de deixar passar no nosso nariz uma irregularidade que realmente é grave e também não ser tão mão pesada ao ponto de querer sair fazendo representações com relação a qualquer coisa que aconteça. Tem que fazer uma apuração prévia mínima para que você não traga prejuízos para pessoas que podem estar. A gente deixa, porque se a gente fizer isso, a gente faz com que a vida política só seja vivida por pessoas que querem praticar ilícitos. Sim. São aqueles que não se preocupam com coisa alguma. O sujeito que é honesto, decente, se ele perceber que entrando ali ele pode ter sua vida praticamente achincalhada, ele pode desistir. Isso. E aí vira uma seleção natural ao contrário, em que só chegam lá as piores criaturas. Nós queremos que cheguem lá as melhores criaturas para que a população seja realmente beneficiada por políticas públicas decentes. Agora, professor, há também hoje de uma forma mais efetiva, a responsabilidade do CPF, do gestor, com relação às suas contas, na sua administração, no sentido de que se ele estava, eu era prefeito, eu assinei e aquilo não vale para ele na vida particular dele, com relação aos bens dele, com relação ao patrimônio que ele tem. Se ele fez alguma coisa errada, hoje a responsabilidade dele enquanto pessoa física também, o CPF dele está mais ligado à sua administração? Se ele gerou um dano, efetivamente, foi comprovado que foi a atitude dele, a ação ou a missão dele que gerou aquele dano para o patrimônio público, ele responde com o seu patrimônio pessoal. E nesse ponto, algo muito importante. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal mudou, felizmente, uma decisão errada que tinha tomado há algum tempo, que dizia que o Tribunal de Contas não podia julgar esses prefeitos quando eles administram dinheiro público, por exemplo, gera esses danos. Não poderia julgar imputando débito ou aplicando multa. O que é que acontece? Eu falei aqui agora há pouco, para julgar a questão referente à inelegibilidade, tirá-lo ele da vida política, aí quem faz é o órgão político. Okay. O parlamento é que vai analisar isso. Agora, analisar se naquele contrato que foi firmado se gerou um prejuízo ou não, é o Tribunal de Contas que faz. E se for imputado débito, a responsabilidade vai ser dele, no CPF dele, serão executados bens dele que serão penhorados e levados a leilão. Professor, vou aproveitar a sua participação com a gente aqui, doutor Ricardo. O senhor tem um livro que já é bastante conhecido dos alunos do meio e fala também sobre reforma tributária, que é uma coisa recente, mas o senhor é um especialista no caso. E reforma tributária é um assunto que passa ao largo da grande população, que é um tema técnico, a gente fica achando que isso não... A reforma tributária tem nada a ver comigo, que sou trabalhador, que sou microempresário. E o que é que a reforma tributária vai trazer na realidade com modificações e mudanças para a vida das pessoas? Primeiro, para quem quer empreender, uma mudança muito importante é uma simplificação. Anteriormente, um empresário que quisesse atuar em vários municípios, vários estados no Brasil, ele tinha que contratar especialista em cada um desses estados, em cada um desses municípios, porque a legislação é diferente. Para a sua empresa atuar em Pernambuco, em São Paulo, você precisaria de 2 especialistas para conhecer as 2 legislações. Vamos ter uma legislação única, nacional. Isso já modifica muita coisa. Agora também vamos ter mais clareza, todo mundo vai ter certeza, saber quanto está pagando de tributo em cada uma das aquisições que fizer. O que é importante para a cidadania. Eu lembro quando começaram a colocar na conta de energia elétrica, quando tem de ICMS, muita gente me procurava e dizia, Ricardo, estão cobrando ICMS agora até sobre energia elétrica. Eu digo, sempre cobraram. Aí olha o surgimento do cidadão. O cidadão diz... E estão fazendo o que com esse dinheiro? Veja o cidadão controlador aparecendo. É importante, bacana. Saber o que... Então, vamos ter mais clareza com relação à carga tributária. Vamos ter ganhadores e perdedores. Quem é prestador de serviço provavelmente vai pagar mais, a alíquota vai aumentar. Indústria vai pagar menos, talvez tenhamos uma diminuição de preço de produtos industrializados. Então, vamos ter muitas diferenças. Agora, me permita só um ponto que me preocupa como nordestino, né? Os estados e municípios não vão mais poder conceder benefícios fiscais. Eita. A Jeep veio para cá, para Goiânia, atraído por um benefício fiscal que custa quase 5 bilhões por ano.
não vai mais ser possível conceder benefício fiscal. Então, me preocupa muito como os estados do Norte e Nordeste vão atrair desenvolvimento sem poder conceder benefício fiscal. E não só atrair novos empreendimentos, também manter os empreendimentos que existem. Então, tem muita coisa positiva para o Nordeste, sim, mas essa parte aí referente a não poder mais conceder benefício fiscal me preocupa muito sobre como será a política de desenvolvimento regional daqui para frente. Puxa vida, isso traz para a gente realmente uma incógnita, porque muitas dessas empresas, inclusive quando elas perdem o benefício fiscal em determinado estado, levam sua planta para uma outra localidade, não é? Pois é, agora eles vão perder seu benefício fiscal, até 2033 vão cessar todos os benefícios fiscais, e como ninguém mais vai poder conceder benefício fiscal, a tendência é que essas empresas procurem ficar nos estados que têm a melhor estrutura logística para distribuir suas mercadorias, que tenham pessoal mais qualificado, né? E que tenham os maiores centros consumidores. Então, todas as placas apontando para São Paulo. Né? Então, São Paulo terá um benefício como esse. Agora, existe também um benefício que, se a gente for analisar a maneira como a receita vai ser repartida, vai ser uma maneira que vai beneficiar muito os estados do Nordeste. Porque só uma regrinha que diz agora o tributo vai ser destinado ao estado em que ocorreu o consumo. Então, por exemplo, a gente, claro que o Nordeste compra mais de São Paulo do que vende a São Paulo. Certo. Então, quando você compra mais, se a tributação fica na origem como é hoje, antes da reforma, São Paulo vai se beneficiar muito, porque vende mais para o Nordeste. Certo. Se fica no destino, nós vamos ter uma maior repartição de receita entre todos os estados do Brasil. Então, é um no cravo, outro na ferradura. Né? Um benefício para os estados mais desenvolvidos, porque vão atrair mais empresas por sua logística, por sua condição de centros consumidores maiores, e um benefício também para os estados menos desenvolvidos, por serem mais compradores dos estados desenvolvidos do que vendedores. Então, teremos algumas vantagens e desvantagens, só o tempo dirá para que lado vai pender mais essa balança. Mas eu sou entusiasta, pelo menos pela simplificação que a reforma vai trazer. Acredito que para o país todo o nível de desenvolvimento vai aumentar. Acho que tenderemos a ter um aumento no PIB só pela reforma, o que é muito importante para um país como o nosso. Agora vamos ter um período aí de transição que esse nosso, como já foi dito, manicômio que existe de cobranças e na legislação, até ser transformado num modelo único e executável em todo o território nacional, passa por um monte de mudanças. E eu costumo dizer que o manicômio vai entrar em surto, né? Vai ser pior ainda, porque esses tributos novos que são tecnicamente superiores, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços na esfera estadual e municipal, e a CBS na esfera federal, são muito mais simples. Só que até 2033, esse IBS mais simples vai conviver com ICMS e ISS que são super complexos. Então você vai ter o sistema que já é hoje complexo, somado de duas coisas mais simples, mas vai ser o complexo mais duas coisas mais simples, dá algo mais complexo. Então, até 2033, para o contribuinte, vai ser um pandemônio. Mas há uma luz no fim do túnel. Em 2033, nós deixaremos de ter tributos tão complexos e mal elaborados como é o caso do ICMS e teremos tributos mais simples, vão simplificar a vida do empresário, acredito, vão trazer mais transparência tributária e eu confio que mais para frente será possível uma diminuição na carga tributária para a população em geral, porque no final das contas, né, o peso do tributo cai para o consumidor. A gente está falando aqui, diminui o tributo para a indústria, aumenta para serviço, mas isso tudo não é a indústria, o serviço que tira do bolso. Tudo inclui no preço para você pagar. Então, se a ideia agora é acabar, por exemplo, com o benefício fiscal, é como você sentar numa mesa para pagar uma conta. Se tem 10 pessoas, você diz, esses dois são estagiários, não pagam, a conta fica maior para os demais. O problema é que na nossa mesa, quem tem ficado sem pagar não são os estagiários, é a cúpula. Né? Então, quando você diz, por exemplo, a Stellantis coloca uma fábrica em Goiânia e não vai pagar ICMS, mas a bodega do Zezinho na esquina paga, então isso traz uma injustiça muito grande. No momento que você acaba com essa concessão de benefícios fiscais, apesar de ter esse problema para a questão de promoção e desenvolvimento nos estados menos desenvolvidos, apesar disso, você coloca as pessoas mais ricas que estão na mesa para fazer o pagamento da conta. E ainda tem um cashback, né, para devolver uma parcela do imposto pago para a população mais pobre, para que a gente faça com que esse tributo se assemelhe mais a um tributo que seria dos sonhos, não existe, mas eu costumo dizer que é o tributo Robin Hood, tira dos ricos e dá para os pobres, né? Então, se você cobra mais da camada que está na cobertura, você vai deixar a camada que está mais abaixo, mais livre, para que a gente tenha realmente uma tributação mais justa. Eu costumo dizer que justiça social começa com justiça fiscal. Se não tem justiça fiscal, não há como haver justiça social no país. Doutor Ricardo Alexandre, professor, que bom poder tê-lo recebido hoje aqui no nosso DiarioCast.
com certeza esclarecemos algumas dúvidas, ampliamos o interesse das pessoas sobre o tema e muito obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigado, digo eu, pela preciosíssima oportunidade para falar para esse público e principalmente a você, quanto à reforma tributária, acompanhe, porque no final das contas a gente não pode deixar para os burocratas em Brasília decidir o que é que nós vamos pagar. A gente tem que lutar por essa justiça social e isso também se faz com pressão. Eu acho que o que passou da emenda à Constituição, o que passou da lei complementar foi com muito pouca discussão e um papel como esse da imprensa, que está trazendo, eu sei que o tema é técnico, é árido, mas que está trazendo algumas informações, é importante para abrir alguns olhos e para que a gente lute para que as mudanças que ainda vêm, tem leis ainda sendo aprovadas, venham de uma maneira em que não só participe da elaboração, como eu falei, a cobertura do prédio, né? A base também participe para que a gente consiga ter um país mais livre, mais justo, mais solidário. Procurador-Geral, doutor Ricardo, muito obrigado. Até um próximo encontro. Muito obrigado também. Nos encontramos na próxima edição do Diário Cast, na terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Um abraço e até lá.